mil candidatos mudaram a declaração de cor e raça para a eleição de 2020. Giovana de Boer está com a gente. Boa tarde, Ronald e Zaidan. Pelo menos 21 mil candidatos de todo o país que vão disputar as eleições municipais deste ano, tanto para prefeito quanto para vereador, mudaram a declaração de cor e raça que deram no último pleito, que foi em 2016, conforme registros da Justiça Eleitoral. A mudança atinge 1 em cada 4 candidatos que concorrem nas últimas eleições municipais e estão participando da disputa deste ano. A mudança de declaração de cor e raça acontece em um momento em que os partidos têm sido pressionados a ampliar a representatividade de negros na disputa eleitoral. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar neste mês para que a cota financeira para negros no fundo eleitoral, que foi aprovada pelo TSE para 2022, seja aplicada ainda nas eleições deste ano. Ronald. Mudança que atinge 26% dos candidatos que concorreram nas últimas eleições municipais e vão participar do pleito de 2020, Zaidan. Pois é, ou seja, você tem aí 25%, né, de cada 10 candidatos, 4 mudaram de cor. Mas é preciso observar aqui o percentual de mudanças, né? Porque não é numa direção só. 36% do total foi da cor branca para parda. O que aí até reforça a ideia de que tentam se beneficiar aí da legislação imposta no âmbito do TSE, mas seria para 2022 e foi antecipada pelo Lewandowski. E claro que o plenário do Supremo pode mudar isso. No entanto, Ronald, 30%, ou seja, um percentual que não é distante do outro, de pardo para branco. E outros 22% mudaram de pardo para preto ou preto para pardo. Mudança que, no caso da distribuição de recursos, não tem efeito prático. Então, para 22% dos que mudaram, isso não tem nada, nenhuma relação, não haverá nenhuma consequência advinda aí da mudança na lei, correto? Isso não tem a ver exatamente por não saber exatamente fazer essa classificação? Um erro, simplesmente? Não, mas veja que esses não terão nenhuma alteração. 30% mudaram para branco. Ou seja, se tinham algum benefício com a nova legislação, perdem. Agora, o problema todo aí é que, primeiro, é uma interferência da Justiça Eleitoral, de Barroso, que se pretende iluminado, né? O homem com o farol à frente do Brasil, conduzindo o Brasil para o que ele chamou de mover a história na direção correta, né? E isso deve partir do Congresso, porque virou uma bagunça. Os partidos, inclusive, foram até o Barroso e falaram, escuta, para 2020, porque você pega a verba no Diretório Nacional e distribui para os estados. E aí você perde o controle da aplicação dessa verba. E se alguém não usar corretamente, isso se volta contra o Diretório Nacional, que foi quem distribuiu. Então, até 2022 haveria tempo para uma adaptação, para que estabelecêssemos regras internas e tal. Mas houve essa decisão do Lewandowski, acho até que ela será confirmada pelos outros ministros da Corte. Então, é uma decisão que deveria partir do Congresso, com uma lei elaborada no Congresso, observando todos os pormenores. Porque o que não pode é daqui a pouco você ter um tribunal racial, não é? Uhum. Para dizer... por exemplo, em faculdade já aconteceu de irmãos gêmeos tentarem a entrada pela cota, um conseguir e outro não. Então, quando você tem a avaliação subjetiva, há casos em que não há nenhuma subjetividade, né? Imediatamente a pessoa é classificada como da raça tal. Embora, convenhamos, o que há é raça humana, né? Mas, partindo do Congresso, haveria a possibilidade de algo muito mais bem elaborado e não feito a toque de caixa. E os partidos já estão avisando, vai ter laranjal na história. Como aconteceu com a cota para as mulheres, né? Aliás, vale notar que o Lewandowski, isso é importante que os partidos saibam, há uma divisão que é o seguinte:
a primeira observação na distribuição é entre homens e mulheres, né? Então essa é a primeira divisão. Então porque já há a previsão de 30% para mulheres. Então essa é a primeira divisão. Feita essa divisão, aí haverá a divisão mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, né? Haverá uma segunda divisão depois de feita a primeira divisão na verba para a campanha e no horário eleitoral, porque não é só o dinheiro, mas também a distribuição no horário eleitoral deve observar essa distribuição. Então, não há dúvida que a pressa pode provocar distúrbios e até se transformar numa adversidade para a intenção original. Por isso que eu digo que partindo do Congresso, ou pelo menos fazendo aquilo que estava na decisão original do TSE, deixando para 2022, a margem de erro seria muito menor. A decisão do Lewandowski provoca uma possibilidade gigantesca de truques, de dribles e de erros naquilo que os partidos farão com o tempo do seu horário eleitoral e também com o dinheiro da campanha, que é dinheiro público, né? Vale ressaltar.